Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou a pastora Kelly, sou professora do Instituto Bíblico de Anápolis, do curso de bacharel em Teologia. Porém, esse módulo que nós vamos estar vendo hoje, ele faz parte do curso médio de Teologia, que é Introdução à Missiologia. O que nós vamos estudar, então, neste módulo? Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos estudar, no primeiro ponto, qual a importância de estudar a Introdução à Missiologia? No segundo ponto, o que é missão? Dentro do segundo ponto, nós vamos ver o significado etimológico da palavra missão, a origem da palavra missão. E no terceiro ponto, o que é a Missio Dei? E dentro do terceiro ponto, nós vamos ver quem age primeiro. E no quarto e último ponto desta aula de hoje, qual a missão da igreja? E a igreja possui uma tríplice missão. E na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre... A missiologia se divide, no primeiro ponto, em 3 missões, mas só para efeito didático, pois todas fazem parte da Missio Dei. No 1.1, nós vamos falar sobre a missão urbana, no 1.2, sobre a missão integral, 1.3, missão transcultural, no 1.4, outras classificações da missiologia, como desdobramento da Missio Dei. No segundo ponto, o que é missão urbana? No terceiro, a grande comissão, que vai se desdobrar em mais 3 pontos. No 3.1, essa grande comissão é para quem? 3.2, onde eu devo pregar? No 3.3, como eu consigo pregar o evangelho ou ser testemunha? 3.4, se não pregarmos. 3.5, quando devo pregar o evangelho? Eu disse que iria desdobrar em 3 pontos, na verdade são 5 pontos, o ponto 3 da segunda aula. Então vamos lá, a nossa primeira aula deste módulo de Introdução à Missiologia. Qual a importância de estudar a Introdução à Missiologia, o que é missão, o que é a Missio Dei e qual a missão da igreja. Qual a importância então de estudar a Introdução à Missiologia? O estudo introdutório da missiologia é importante por ser um alerta contra a letargia de alguns segmentos eclesiásticos frente a tantos males que nossa sociedade e outras sociedades enfrentam. E também por ser um guia para ações concretas de missões, que é a evangelização urbana, integral e transcultural. A igreja ela não pode ignorar a sociedade na qual está inserida. Antes, ela deve agir combativamente contra todas as agências do mal. Mesmo que ela não alcance êxito imediato, nós precisamos ter a consciência que a semente será plantada. Então, é importante para que a igreja saia da sua zona de conforto e ela seja lembrada do papel dela enquanto igreja aqui na terra, que ela precisa realmente sair das 4 paredes, porque faz parte da igreja, a essência dela de ser igreja é ela fazer missões. Então, a missão é a essência da igreja. A igreja sem a missão, ela é qualquer coisa menos igreja. E ela está plantada em uma sociedade, num contexto sociocultural, político, econômico, geográfico, e ela precisa estar atenta a tudo que está à sua volta. E esse módulo de Introdução à Missiologia enfatizará as constantes mudanças que sofrem as diferentes sociedades em todos os sentidos, porque a sociedade ela muda a todo tempo e a igreja precisa estar atenta a essas mudanças. A missiologia é uma proposta básica e globalizante do fenômeno religioso e a sua prática missionária, dentro da leitura sociológica. Então, uma das ferramentas que a missão precisa estar atenta e usar é a sociologia, porque ela é o estudo da sociedade, do comportamento do homem em sociedade. Então, ela vai facilitar muito estratégias e como a igreja pode perceber, né, esse homem pós-moderno na sua vida em sociedade. Isso tudo dentro, né, de uma leitura sociológica em uma perspectiva da missão urbana, da missão integral e da missiologia cultural. E esse módulo também de Introdução à Missiologia não se limitará a interpretar o mundo como se fosse fechado em si mesmo, mas como um laboratório primoroso para a prática da igreja na missão urbana e transcultural em sua integralidade. Então, a proposta da Introdução à Missiologia, nós estudarmos, é a igreja perceber que a sua prática não é com ela mesma, mas para com
o mundo. O mundo é o seu laboratório, é onde ela deve exercer o seu papel, é onde ela deve proclamar e anunciar o reino dos céus. Então ela não pode estar fechada em quatro paredes, ela precisa sair, ela precisa ir ao encontro das pessoas, ver a vida da cidade, como essas pessoas estão carentes de Deus. É a igreja que vai apresentar quem é que tem a solução, que pode transformar a vida dessas pessoas em meio ao caos que nós muitas vezes temos vivido e tem se estabelecido. Por isso, a ação da igreja quanto às suas diferentes missões, mas todas tendo como ponto de partida a Missio Dei, deve acompanhar as mudanças no mundo, fazendo uma leitura eficaz dessas transformações sociais, urbanas e transculturais, e adaptando-as a uma realidade da ação da igreja local em que visa o homem em sua totalidade. Então, a igreja ela sempre vai estar plantada num lugar, que é o que nós chamamos de igreja local, e ela vai estar atenta ao mundo que está à sua volta, e ela vai ver o homem não como um ser somente espiritual ou um ser físico, ou um ser emocional, mas ela vai ver o homem na sua totalidade, como corpo, alma e espírito. E esse módulo introdutório também de missiologia se estenderá não só no estudo teórico reflexivo da missão da igreja, bem como o papel dela na missão urbana, na missão integral e também na missiologia cultural em diferentes culturas e sua importância para a difusão do cristianismo. E no segundo ponto, nós vamos falar o que é missão, né? Porque esse módulo é uma introdução à missiologia, mas nós precisamos entender o que é missão. Então, define-se missão como função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, encargo, obrigação ou dever. Pode-se também entender como missão o ato de enviar ou uma incumbência. Então, se eu recebo uma missão, então foi-me dado uma função ou foi-me revestido de um poder, foi estabelecido algo para que eu deva realizar, para que eu deva fazer. Então, é uma obrigação, um dever, é algo que foi colocado para que eu deva realmente correr atrás e fazer com que aquela missão seja cumprida. Pode ser também o ato de enviar ou uma incumbência que nós recebemos. E o significado etimológico da palavra missão? Missão ela vem do latim, missio, que por sua vez corresponde ao verbo grego apostolém, de onde temos a palavra apóstolo em português. Todas essas palavras têm em comum o seguinte: significam envio, tanto a missão quanto o apóstolo. Missão significa etimologicamente envio. Alguém é enviado por outra pessoa para realizar alguma ação ou entregar alguma mensagem. Então, se nós dizemos que estamos recebendo uma missão, então eu preciso ser enviado, ou eu fui enviado, para que alguma mensagem seja entregue, né? Para que um propósito seja realizado. E qual que é a origem da palavra missão? Originalmente, o termo missão, ele não tinha um caráter religioso. Ele procede também do âmbito secular, mais propriamente militar. E mesmo em nossos dias, designa ações de cunho diplomático, comercial, político e até esportivo. O uso do termo na história cristã tem a ver com a própria expansão do evangelho no Império Romano, a partir da comunidade judaico-cristã da Palestina. Então, na verdade, no ambiente militar é muito usada essa expressão. Então, o militar ele recebe uma missão, ele sai em missão, é quando ele deixa a família, ele sai do país, ele sai da base a qual ele serve, ele vai para outro estado. Então, eles estão sempre realizando missões, né? E também é usado em outros ambientes, quando nós colocamos de cunho diplomático, comercial, político até esportivo. E aí nós apropriamos dessa palavra missão, porque na Bíblia não tem essa palavra missão no grego, que corresponde ao português, nenhuma correspondente, mas ao longo do desenvolvimento da história da igreja, como nós vimos com a expansão do evangelho a partir do Império Romano, usou-se então
nomenclatura nessa palavra, que a igreja ela tinha uma missão, ou seja, ela tinha uma incumbência, ela foi enviada pelo próprio Deus para entregar a mensagem dele, né, que é chegado o reino dos céus através do seu filho Jesus. Então, quem corroborou para isso foi a comunidade judaico-cristã da Palestina. Então, o que é a Missio Dei? É a missão do próprio Deus. O que nós precisamos entender? Que a missão ela não é nossa. Primeiro, ela é de Deus. E porque nós o aceitamos, né, como Senhor e Salvador das nossas vidas, aquela missão que é dele passa a ser nossa também. Então, eu não tenho mais um espaço na minha vida em querer fazer ou não a missão. Porque muita gente acha que aquele que é consagrado a missionário, que ele recebe uma missão. E o outro, ele pode se acomodar, ele pode ser um cristão que só vai à igreja dia de domingo e ele não precisa realizar a missão. Como se ele pudesse escolher realizar ou não. Só que quando nós falamos a Missio Dei, é a missão do próprio Deus. Então, se eu digo que Ele é Deus da minha vida, Ele é o Senhor, é Ele quem comanda, eu preciso realizar uma missão que Ele me convocou para que ela fosse realizada. E que missão é essa? Revelar o seu amor às pessoas. Assim como o amor dele nos alcançou, nós somos agora incumbidos de propagar, né, este amor, levar este amor às pessoas. Então, a missão que não é nossa, é do próprio Deus. Nós tomamos ela como sendo nossa, não temos opção de negá-la, mas nós temos que realizá-la. Mas quem age primeiro nessa missão? É o próprio Deus. Ele age primeiro. Como eu disse, a missão é dele, é a Missio Dei. A igreja, ela realiza a missão porque Deus age primeiro. Nós só temos uma missão porque Ele fez todas as coisas, Ele agiu primeiro. E porque a missão é dele, nos é comunicada, nós aí passamos, consequentemente, a termos uma missão também. A Missio Ecclesiarum só existe porque a Missio Dei existe primeiro. Então, a igreja só tem uma missão porque a missão é do próprio Deus. Quarto, a missão da igreja ela é derivada da missão de Deus. Então, a missão da igreja é do próprio Deus e não dela. Nós só somos servos. Quinto, a igreja realiza a missão no mundo como um resultado do seu compromisso com o amor de Deus para todas as pessoas. Então, por causa do meu compromisso com o amor de Deus que me alcançou, agora eu vou revelar quem é esse Deus através da minha vida, através do testemunho, através do anúncio do que isso, esse amor a outras pessoas. Então, só as pessoas que entendem essa dimensão, que se comprometem de levar esse amor a outras pessoas, um amor que primeiro a alcançou. Mas qual a missão da igreja então? Nós falamos que a igreja ela só tem uma missão, porque Deus age primeiro, porque é a missão do próprio Deus e Ele nos comunica a sua missão. E ela passa a ser nossa, lembrando que eu não tenho opção de não cumpri-la. Então, qual é a missão da igreja? Reconhecer-se como enviados por Deus, que de graça recebem a salvação e de graça a compartilham, pois eles têm consciência que as boas novas não podem ser retidas, mas devem ser transmitidas. Então, nós precisamos, enquanto igreja do Senhor Jesus aqui na terra, reconhecer que nós fomos enviados com uma missão, com um propósito. E de graça, que é um favor o qual nós não merecíamos, nós recebemos a salvação. E de graça também nós vamos compartilhá-la com outras pessoas. Porque nós temos essa consciência que as boas novas, as boas notícias da salvação, elas não nos alcançaram para que fossem retidas e que elas parassem em nós. Mas nós temos agora o dever, a obrigação de transmitir essas boas novas. A igreja também, ela precisa compreender que ela não é autossuficiente
e não se autossustenta, porque o próprio Deus a envia e a sustenta. E o seu papel é a expansão do reino de Deus aqui na terra. Então, jamais nós, enquanto igreja, pessoas, seremos autossuficientes, porque a autossuficiência nos tira da dependência de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. E nem há possibilidade de nos autossustentarmos, porque quem nos sustenta em todos os aspectos físicos, emocionais, psicológicos, espirituais, é o próprio Deus que nos criou e nos formou segundo a sua imagem, a sua semelhança. Então, Ele nos sustenta, Ele nos conduz, Ele nos guia, nos orienta, para que possamos desempenhar o nosso papel, ser igreja autêntica, genuína aqui na terra. O que é isso? É entender que a essência da igreja é ser missionária, porque Jesus Cristo foi o maior missionário que passou aqui na terra. E Ele é o exemplo a ser seguido. E Ele nos faz um convite a seguir os seus passos. E se nós queremos seguir os passos de Jesus, nós precisamos desempenhar o papel de expandir o reino de Deus aqui na terra, anunciando as boas novas da salvação. A igreja também, ela não retém a energia das pessoas enviadas por Deus, mas ela entende que essas pessoas devem ser enviadas gastando suas energias no anúncio do Evangelho. O que acontece muito com as igrejas? Vamos falar da nossa atualidade, da pós-modernidade. As igrejas, elas vivem para elas mesmas, elas criam tantos ministérios, tantas festividades, tantos congressos, tantas conferências, tantas atividades, que elas esgotam a energia das pessoas que são enviadas não por elas, mas pelo próprio Deus, tomam todo o tempo, todo o ministério, e essas pessoas ficam tão desgastadas e sem tempo que elas não podem se ocupar do perdido, do pobre, do necessitado, porque não cabe na agenda da igreja. Infelizmente, hoje, na pós-modernidade, as igrejas têm vivido esse ativismo, o qual elas vivem só para elas mesmas, não tendo espaço em suas agendas para que o Evangelho seja anunciado. Porque é culto de segunda a segunda, festividade, uma coisa atrás da outra, e os obreiros ocupados, todo mundo num ativismo, tendo que se desdobrar na sua vida pessoal, com sua vida ministerial, e essa energia então de pessoas enviadas pelo próprio Deus é gasta tudo com ela mesma, sendo que essa energia deveria ser gasta em anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação. E uma vez que se conhece a Cristo como enviado de Deus, a igreja como missionária, ela providencia que outras pessoas conheçam a Cristo também através de pessoas que são enviadas para este serviço. Então a igreja genuína, autêntica, ela que conhece realmente a Cristo e sabe que ela é enviada pelo próprio Deus, com uma missão, com uma incumbência, ela realmente é uma igreja missionária, que ela vai criar todos os caminhos, todas as possibilidades, situações para providenciar que outras pessoas também venham a Cristo, conheçam a Cristo. Elas entendem que as pessoas, elas não são enviadas somente para cultuar a Deus e ficarem fechadas dentro de quatro paredes, dentro de um templo, mas elas precisam prestar um serviço, não um serviço para ela mesma, mas um serviço para pessoas, serviço onde as almas serão alcançadas, as almas serão impactadas com a mensagem do Evangelho, ou seja, um serviço prestado ao mundo. Devemos servir a comunidade dos domésticos da fé? Sim, mas não devemos ficar só nesse nível. Nós devemos prestar serviço ao mundo, porque o mundo, ele está gemendo, ele está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A igreja, ela possui uma tríplice missão, que nós estudamos na eclesiologia, que é o estudo da igreja, que é uma das ramificações da teologia sistemática. Mas qual é essa tríplice missão? Primeiro, a igreja, ela é chamada para adorar a Deus, como eu disse.
é papel, é missão nossa, é um dos propósitos da igreja, nós prestarmos um culto de adoração a Deus, mas não devemos limitar a nossa vida a uma vida litúrgica, uma vida cultica, como se o nosso Deus fosse um Deus egocêntrico que quisesse 24 horas esperando ser somente adorado. A nossa atitude, enquanto igreja aqui na terra, revelamos esse Deus egocêntrico, e que não é. A Bíblia nos revela um Deus amoroso, um Deus que morreu por cada um de nós, mesmo que não fôssemos merecedores. Não é um Deus que está todo o tempo só procurando adoradores. Ele procura adoradores, sim, que o adorem em espírito e em verdade. Mas esse adorador, quando ele encontra, ele precisa também caminhar. Como? Edificando o corpo de Cristo. É o que eu disse, ele precisa preocupar com a comunhão, com o irmão, aquele que está mais debilitado, o novo convertido, com o discipulado, ajudar as pessoas a se firmarem na sua fé, a perseverarem, a não desistirem da caminhada cristã. Então, a edificação do corpo de Cristo é eu ajudar o outro a crescer em Cristo também. Então, é papel da igreja, sim, adorar a Deus, edificar o corpo. Porém, nós ficamos muitas vezes só na adoração, só na edificação, que é quando a igreja se fecha e vive para ela mesma. E esquecemos que também faz parte da missão da igreja, que é um tripé que nós chamamos, que é pregar as boas novas, testemunhar a fé. E muitas vezes a igreja tem sido negligente nesse terceiro ponto. É como se ele fosse menos importante, não é? É como se fosse o tripé, né? Uma base de 3 pernas, que é adorar, edificar e pregar as boas novas. Então, é papel, sim, meu e seu, não somente estarmos fechados dentro de uma comunidade cristã, edificando uns aos outros, mas sairmos e anunciarmos as boas novas da salvação. Testemunhar a nossa fé, onde formos, viver essa fé de tal maneira que as pessoas vejam Cristo sendo revelado através das nossas vidas, através das nossas palavras. Em Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15, nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, amados, nós precisamos entender que todas as pessoas que invocarem o nome do Senhor para ser salvo, antes de invocar, elas precisam saber que existe um Deus. Porque como elas crerão, que é isso que o apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava ali em Roma, aos romanos, como eles poderão invocar aquele que eles não creram? E como eles vão crer porque eles não ouviram? O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então essa fé ela vai ser estimulada assim que a palavra chegar, assim que a palavra for anunciada. Então, se ela não for anunciada, não há possibilidade das pessoas crerem e invocar o nome do Senhor e serem salvas. E como elas vão ouvir se eu e você não temos nos levantado, nos disposto a ir e pregar o Evangelho? E muitas vezes, pessoas também têm se levantado, têm dito: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías fala ali no capítulo 6, quando ele recebe o chamado dele, se eles não forem enviados. Então, como nós falamos um pouco antes, nós, enquanto igreja, não podemos apenas usar as pessoas dentro da própria comunidade, mas se as pessoas querem ir, é obrigação nossa de enviá-los, de sustentá-los em oração, sustentar no financeiro, porque essas pessoas estão se integrando, se entregando, estão se dispondo a ir anunciar. E aí, como está escrito, quão formosos são os pés dessas pessoas que vão e que anuncia as coisas boas do Evangelho. Então, se você não pode ir fazer missões, você pode enviar. Ah, mas eu não tenho condições financeiras de enviar, mas você pode orar. O missionário ele precisa ser sustentado também através das nossas orações, porque missões elas são feitas com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram
e com as mãos dos que doam, dos que ofertam, dos que abençoam. Então você pode sim fazer parte dessa missão. Você pode pregar com aquele que está ao seu lado e você pode enviar aquele que quer ir. E tem muita gente que está se dispondo e querendo ir, mas eles precisam ser enviados. E para complementar seus estudos sobre a importância de estudar a introdução à missiologia, o que é missão, o que é a Missio Dei, qual a missão da igreja, nós fizemos essa lista de referências bibliográficas, são algumas indicações. Eu coloquei ali o meu livro que fala sobre pós-modernidade e missões urbanas, que é a comunicação da igreja na pós-modernidade. Também de Thomas Hoover, Missões, o ID, levado a sério, da CPAD. Ronaldo Lidório, Missões, o desafio continua, da editora Betânia. Oswald Smith, O Campo é o Mundo, também uma outra indicação da Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista Brasileira. Florencio Moreira, né, Ataídes, A Vocação Missionária da Igreja. Timothy Carrick, O Caminho Missionário de Deus. Johannes Blaum, A Natureza Missionária da Igreja. Russell Shedd, Missões, Vale a Pena Investir? De Valdir, A Missão da Igreja, e de Edson Queiroz, A Igreja Local e Missões. Então, complemente os seus estudos, amplie o seu conhecimento nessa proposta do módulo médio de teologia, que é a introdução à missiologia. Deus abençoe e até a próxima aula.